Antes de continuarmos o curso de Quântica, vamos retomar alguns assuntos que são fundamentais nessa aula. Primeiro, nós vimos que a luz ela pode ser entendida como um conjunto de partículas. Essas partículas são chamados fótons. Esses fótons eles têm energia, dado por H vezes F, e eles também possuem uma quantidade de movimento associada. Mas ainda assim, a luz apresenta algumas características de onda. Ela se propaga como uma onda, ela difrata, quando passa por uma fenda pequenininha a luz se espalha, ou seja, ela sofre difração, e ela também sofre interferência. Bom, esse comportamento duplo da luz de ora apresentar características de partícula, ora características de onda, é descrito como dualidade onda-partícula. É como se a luz sofresse aí uma crise de identidade, certo? Mas, na verdade, é o seguinte, nós construímos o nosso mundo com características muito específicas associadas a ondas, outras características muito específicas associadas à partícula, e estudando um pouco mais, nós vimos que a luz apresenta essas duas características. Tá? Bom, seguindo a aula, a gente vai falar um pouco do experimento de fenda dupla. O que é esse experimento? Olha só, nós fazemos um feixe de luz passar por duas fendas muito estreitas. Estreitas quanto? Na ordem do comprimento de onda da luz, ou seja, na ordem de algumas centenas de nanômetros. O que a gente observa em um anteparo colocado em frente a essas duas fendas? Pontos claros e pontos escuros. Como é que a gente está acostumado a interpretar esse importantíssimo experimento? Nós interpretamos esse experimento como uma amostra do caráter ondulatório da luz. Os pontos, na verdade, onde a intensidade da luz é muito grande, nós dizemos que são pontos onde há uma interferência construtiva. Nos pontos mais escuros, nós dizemos que há uma interferência destrutiva. Então, vou voltar aqui na foto anterior. Essas partes claras, onde eu tenho interferência construtiva, e as partes escuras, interferência destrutiva. Essas são as chamadas franjas de interferência. A ideia é o seguinte: a luz, quando passa por essas duas fendas, ela se espalha, ela sofre difração. Bom, para simplificar um pouco, vamos tentar explicar o porquê que eu tenho um pico aqui nesta extremidade. A luz saiu dessas duas fendas, sofrendo difração, ela se espalhou para todos os lados. Vamos imaginar que a luz que saiu desta primeira fenda percorreu essa trajetória aqui mostrada pela seta azul, enquanto a luz que saiu dessa fenda de baixo percorreu essa trajetória mostrada pela seta laranja. Bom, no nosso entendimento da luz enquanto onda, o que acontece? Essas duas trajetórias elas apresentam uma diferença de tamanho. Essa diferença de tamanho ΔX é tal que é um número inteiro, que ela é igual a um número inteiro vezes o comprimento de onda da luz. Quando isso acontece, essas ondas elas chegam em fase e a gente tem uma interferência construtiva. Agora, vamos tentar explicar esse mínimo aqui, essa parte sem luz, essa franja escura. Eu tenho essas duas trajetórias e a diferença de comprimento entre essas duas trajetórias é tal que a luz que chega aqui chega deste jeito, em oposição de fase. A diferença entre essas trajetórias é um número ímpar, né? 2n mais 1 com n natural, é um número ímpar de lambda sobre 2. Essas ondas vão chegar aqui em oposição de fase e vão sofrer uma interferência de natureza destrutiva.
E esse experimento foi justamente aquele que bateu o martelo, dizendo, olha, a luz é onda. Mas agora, com essa história de luz como um conjunto de fótons, dá para a gente conseguir interpretar esse experimento de um jeito diferente, que é o que eu vou propor agora. Como a gente viu, se a gente pensa na luz enquanto uma onda eletromagnética e tal, a gente pode ver que esses picos são pontos de interferência construtiva e esses vales aqui na intensidade, pontos de interferência destrutiva. Então eu tenho um máximo de intensidade e um mínimo de intensidade. Mas a gente pode entender esse fenômeno aqui, essa alternância entre partes claras e partes escuras como regiões com alta probabilidade de detectar um fóton. Então, é uma região de grande intensidade e outra região com baixa probabilidade de detectar um fóton, por isso eu tenho um mínimo de intensidade. E aí você pergunta, poxa, mas essa interpretação é estranha, por quê? Vamos pensar. Se a gente está olhando para a luz como onda, a gente se naturaliza bastante com a ideia de que são pontos de interferência construtiva e destrutiva. Agora, se eu estou olhando para essa luz como um chuveiro de como um chuveiro de fótons, que eu vou interpretar que aqui eu tenho muita intensidade luminosa, ou seja, aqui chegaram muitos fótons e nos vales aqui chegaram poucos fótons. A gente não faria muito sentido eu falar de interferência construtiva ou destrutiva de fótons. Será que faria? Então, qual que é a minha proposta? Como é estranho a gente pensar na luz como um conjunto de fótons e esses fótons se interferem gerando esses mínimos e esses máximos de intensidade, estou falando, vamos pensar de um outro jeito. Aonde brilha muito, chega muito fóton. Aonde brilha pouco, não é que dá interferência destrutiva, mas que chega pouco fóton. Beleza? Isso está de acordo com essa leitura da luz como um conjunto de partículas. Legal. Agora, será mesmo que essa interpretação que eu estou propondo, ela é uma interpretação correta? Ou será que é de fato uma interferência e tudo que eu estou fazendo aqui é inventando moda? Como é que a gente testa isso? Olha só, esse teste dessa nova hipótese, né, de onda de probabilidade, onde eu tenho pontos de alta probabilidade de detectar fótons e baixa probabilidade de detectar fótons, foi feito da seguinte maneira. Foi colocado um detector de fótons. Você fala, puxa, como é que eu posso fazer um detector de fótons? Bom, lembra lá do efeito fotoelétrico? Que toda vez que um fóton batia no metal, ele arrancava um elétron? Então eu consigo detectar um fóton se eu tiver um material que sofra um efeito fotoelétrico. E aí eu poderia, por exemplo, arrumar um aparato que mede uma corrente elétrica produzida ali. Aí cada fóton que bate no metal arranca um elétron e eu vou ter uma corrente elétrica ali passando. Então pronto, consegui construir um detector de fótons. Beleza? Tá certo? Então, eu espalho aqui na tela um monte de detector de fótons. Legal? São contadores de fótons. A gente consegue fazer contadores de fótons. Chega um fóton, ele aparece. Ó, passou um fóton aqui. Chegou outro, ele conta fótons. Beleza? Tá. Então, qual o experimento que foi feito? Foi colocado na frente dessas fendas duplas aqui, ó, esses dois rasguinhos, uma fonte de luz
muito, muito, muito fraca. Essa fonte de luz ela é tão fraca que ela emite um fóton por vez. Por que eu quero a emissão de um fóton por vez? Porque eu quero eliminar a hipótese de que aquele padrão gerado ali de pontos claros e escuros é decorrente de uma interferência entre os fótons. Tá certo? Então eu dou um fóton de cada vez. E os detectores foram posicionados na tela para registrar os fótons que estavam chegando. Como essa fonte de luz é muito fraca, esse experimento de fenda dupla ficou ligado durante meses. Ou seja, você coloca uma fonte fraca na frente das duas fendas e deixa lá ele cuspindo um fóton de cada vez, e na tela você deixa os seus detectores ali apontando quantos fótons chegaram. Depois de meses ligados, qual foi o resultado? Que certas regiões chegaram muitos fótons, em outras regiões chegaram poucos fótons. Ou seja, a gente encontrou ali um padrão de interferência. Mas como que eu tenho um padrão de interferência se eu fiquei jogando um fóton por vez? Eu elimino aqui essa ideia de que eu tenho fótons interferindo um com os outros. Isso reforça a ideia de que esse padrão aqui de pontos mais claros e pontos mais escuros que a gente aprendeu por mais de um século a chamar de um padrão de interferência de ondas, na verdade é um padrão compatível como uma onda de probabilidade. Quando eu faço com que esses fótons passem por essas fendas, eu tenho regiões que são muito prováveis de o fóton chegar e outras regiões pouco prováveis de o fóton aparecer ali. E aí você está me perguntando, professor, mas por quê? Como assim onda de probabilidade? Que coisa é essa? Calma. Olha só. Primeira coisa que eu gostaria de sublinhar: a gente não sabe o que aconteceu com esses fótons. Como eles foram jogados um por um, a gente, como eu já disse, afasta essa ideia de interferência. Agora, o bizarro de tudo isso é que eu só consigo detectar o fóton ali na tela. Eu não sei, eu não faço a menor ideia do que aconteceu com o fóton durante o percurso da fonte de luz até a tela. Eu não sei o que aconteceu com esses fótons quando eles passaram pelas fendas. Será que o fóton passou em uma fenda, na fenda de cima? Ou na fenda de baixo? Ou nas duas? Ou em nenhuma? Ou eles deram a volta ali e não passaram por nenhuma das duas fendas, mas chegaram na tela do mesmo jeito? Eu não sei. É impossível prever. A única coisa que eu sei é que quando eu monto um aparato daquele, eu observo no anteparo lugares onde chegam mais fótons e lugares onde chegam menos fótons. Então, olha só, qual que é a interpretação que a gente tem desse estranhíssimo experimento? Olha, a luz ela é gerada na forma de fótons. A luz ela se propaga como uma onda, mas uma onda de probabilidade, e eu detecto essa luz na forma de fótons. Essa detecção que eu faço de pontos mais claros e pontos mais escuros, como mostrei aqui, é apenas resultado dessa onda de probabilidade. Eu entendo que você que está assistindo isso deve estar pensando, mas por quê? E eu peço um pouco de calma, porque a gente está
entrando numa parte da física que ela é muito diferente dessa física clássica, cotidiana, que a gente fala, olha, esse objeto ganhou movimento. Ah, por quê? Ah, porque alguém empurrou. Alguns porquês aqui na física quântica, eles não são tão claros assim quanto fenômenos clássicos do nosso cotidiano. Então, qual que é o resumo de tudo isso? Vamos voltar para essa foto. Olha só. Quando a luz passa por duas fendas, a gente aprendeu a ler esse experimento como resultado de um padrão de interferência de ondas. Essas interferências elas podem ser totalmente construtivas, totalmente destrutivas ou parcialmente construtivas, digamos assim, que são pontos aqui onde eu não tenho uma intensidade luminosa tão grande. Muito bem. Agora, a gente está lendo esse resultado como resultado de uma onda de probabilidade. Por algum motivo que a gente não sabe, quando eu jogo um conjunto de fótons por duas fendas, eu tenho do outro lado um padrão. E nesse padrão eu tenho regiões onde é muito provável eu detectar um fóton e outras regiões que é bem pouco provável de o fóton chegar. Beleza? Encerraremos esta aula por aqui.